Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Ficamos na área. Sexta-feira chegou e as nossas duas últimas aulas da semana também. Com vocês agora nós vamos de Matemática D, aula 7, Geometria Plana, Geometria Plana 2. Tá? Nessa aula nós vamos falar dos polígonos e das suas relações quando a gente fala de polígono. Mas antes de tudo, o que vem a ser um polígono? Então, para eu falar de polígono, eu tenho que começar um pouquinho antes. Um polígono, eu tenho que pensar no que vem a ser uma linha poligonal. Kiko, o que é uma linha poligonal? Uma linha poligonal, meus queridos, nada mais é do que uma união de vários segmentos de reta, segmentos, então tem começo, tem fim, tá? E se você juntar eles em sequência, esses segmentos, como ele está bem colocando aqui, nós vamos ter o que a gente vai chamar de linha poligonal. Ok? Então, a partir dessa linha poligonal, do jeito que ela está aqui, eu posso dizer que essa aqui é uma linha poligonal aberta. Então, nós temos aqui uma linha poligonal aberta. Eu poderia continuar com outros segmentos aqui e tal, DE e tudo mais. A partir do momento que eu fecho essa linha poligonal, nós vamos ter o que nós vamos chamar de polígono. Então, deixa eu te dar um exemplozinho de uma linha poligonal fechada. Imagina um segmento AB, um outro segmento, sei lá, BC aqui, CD, e eu vou fechar ele em A, vou voltar no vértice que teve a origem da nossa linha poligonal. A partir desse momento aqui, eu tenho uma linha poligonal que eu vou dizer que ela é fechada. Então, quando você tem uma linha poligonal fechada, você pode dizer que você tem um polígono, certo? Então, a ideia do polígono é essa. Então, Kiko, qual é a definição de polígono? É uma linha poligonal fechada. O que é uma linha poligonal? Uma união de vários segmentos de retas, belezinha? E aí a gente tem aí algumas coisas a falar dessas linhas poligonais, alguns elementos no polígono. Vamos falar dos elementos e depois a gente vai falar das classificações. Elementos, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui e a gente vai representar um outro polígono, só para dizer o nome dos elementos. Tá, então aqui está nosso polígono de vértices A, B, C, D, E. Você percebeu que eu falei uma palavra. A primeira palavra são os vértices A, B, C, D, E. Esses pontinhos que unem dois segmentos nós vamos chamar de vértices. Então essa é a ideia. Então nós temos os vértices, nós temos os segmentos formados aí. Que segmentos? Os lados. Os lados são os segmentos que unem dois vértices consecutivos. Então, nós temos os lados. E nós temos a diagonal. Então, nós temos os lados, que são os segmentos. Por exemplo, AB, segmento, em cima um risquinho. AB, BC, CD, e DE, e finalmente EA. Então, esses segmentos são todos o que nós vamos chamar de lado no polígono. Nós teríamos uma coisa chamada diagonal. Kiko, o que é uma diagonal? Se eu te perguntar, defina para mim diagonal. O que é diagonal? Professor, que liga assim. Tá, como assim que liga assim? Diagonal, galera, nada mais é do que um segmento que ligam dois vértices não consecutivos. Então, aqui nós teríamos uma ideia de diagonal sendo isso daqui, por exemplo. Nós teríamos a diagonal AC, nós teríamos a diagonal BE, BD, nós teríamos a diagonal, que mais? A diagonal CE, CE é tudo a mesma coisa, você percebeu isso? Nós teríamos a diagonal AD, que eu não fiz aqui ainda, AD, DA, a diagonal que sai de D e chega em A é a mesma diagonal que sai de A e chega em D.
Então, esses elementos aí, esses segmentos são o que nós vamos chamar de diagonal. São as diagonais aí do polígono. Então, AC, vamos colocar aqui o segmento BE, o segmento de reta BD, o segmento de reta BE já foi, EC, DA, ou AD, tanto faz, e BD já foi. Bom, daí você pode alternar a ordem aí, não sei se eu esqueci de alguma delas, mas você entendeu muito bem o que é uma diagonal, beleza? Então nós temos aí uma classificação dos polígonos também. Vamos classificar eles. Duas classificações. Primeiramente, quanto ao tipo, eles podem ser chamados de côncavos ou eles podem ser chamados de convexos. Então, o que vem a ser um polígono côncavo primeiro? Vamos começar com o côncavo. Vou colocar um do lado do outro, a gente já vai comparar. Côncavo e aqui um convexo. Uma diferença clara entre eles. Então, eu vou fazer dois desenhinhos aqui e vocês vão perceber isso sutilmente, tá? Tenho certeza disso. Olha só. Então, imagina aqui, ó, uma figura assim. Então, aqui eu tenho um polígono, uma linha poligonal fechada, de vértices A, B, C, fazer o vértice fora aqui, C, D e E. E aqui eu tenho um polígono assim, parecido com esse. A, B, C, D e E. Você já deve estar percebendo aqui uma sutil diferença, tenho certeza, entre o primeiro e o segundo. Como é que você sabe que esse é convexo e que esse é côncavo? Então tem uma definição aí que a gente diferencia os polígonos, se eles são convexos ou côncavos, tá? No seguinte, eu pego dois pontos distintos, internos, na região interna do polígono, e uno elas. Se acontecer de ficar um pedaço ou alguma parte para fora do polígono, como acontece aqui, ó, esse polígono é classificado como côncavo. Nesse outro eu posso pegar em qualquer momento sempre dois pontos distintos e os segmentos sempre vão ficar totalmente dentro da figura. Então, quando isso aqui acontece, ele é chamado de polígono convexo. Essa é a ideia, belezinha? E o nosso foco, basicamente, nós vamos trabalhar com os polígonos convexos. Nós vamos deixar isso aqui de lado e as relações que eu vou deduzir para vocês vai ser dentro dos polígonos convexos, belezinha? Outra classificação é com relação aos nomes. Então, como é que eu vou classificar quanto aos nomes? Então, sempre nós vamos relacionar com relação ao número de lados e alguns prefixos que serão conhecidos. Então, você tem que lembrar que o polígono, no mínimo, para ele ser chamado de polígono, ele tem que ter no mínimo 3 lados, certo? Ok? Então ele tem que ter 3 lados. Então vamos fazer aqui uma tabelinha bem rapidinho. Então classificação conforme classificação quanto ao número de lados. Alguns nomes são bem famosos e você tem que conhecer esses nomes, tá? Então, quanto... Aí é a classificação. Quanto ao número de lados ou de ângulos. Alguns são relacionados, você vai lembrar. Por exemplo, se eu falar triângulo, 3 lados, teria que ser trilátero. É correto eu falar trilátero, tá bom? Mas o normal, então eu vou colocar aqui número de lados, o N, e aqui o nome. Se o N é igual a 3, você vai chamar ele de triângulo. Posso chamar de trilátero, professor? Pode. Se o N é 4, você pode chamar de quadrilátero ou quadriângulo também, mas o mais usual é quadrilátero. Quadrilátero. Belezinha? 5 lados, então é pentalátero, sim, mas a gente, nessa ideia, a gente acaba chamando eles com relação ao número de ângulos, que vem da palavra gono. Tá? Então a gente vai chamar ele de pentágono. Pent é o prefixo de 5. Daí pentágono, que são 5 ângulos também. Pentágono. 6. Hexágono.
7, hepta. Esses radicais aí, acho que você já ouviu eles na língua portuguesa, já viu eles lá na química, lá nos radicais orgânicos. 8, octa, octógono. Esse 9 aqui, ó, bom saber, vou marcar um asteriscozinho, porque é um nome diferente, ena, eneágono. Daí você vai ver decágono, 10, um decágono, 11, dodecágono, 12, e assim sucessivamente. Guarde também o nome do polígono de 20 lados. Eu vou colocar o nome de 20. Decágono, 20, ico. 20 é o prefixo ico, icoságono. Já tá bom essa classificaçãozinha aqui para vocês, beleza? Os mais, assim, nomes diferentes, que vale a pena saber. O eneágono e o icoságono, que tem esse prefixo aqui. O resto lá, um decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono e assim sucessivamente, beleza? Chega um momento que ele fala um polígono de 50 lados, por exemplo, ele nem precisa mais falar o nome. Mas tem alguns prefixos, se você pesquisar na internet você vai achar de 100, de 1000, beleza? Então vamos dar sequência então aí no nosso baile. Então vimos a classificação e eles também têm uma outra ideia, eles podem ser regulares ou não. Então, como eu estava falando dos polígonos regulares, eu acabei tendo que fazer um corte porque tinha parado de filmar sem querer ali e eu não tinha visto. Mas então eu já tinha escrito aqui o quadro, tinha parado porque a memória já estava indo para o espaço e eu tinha esquecido de apagar videoaulas anteriores e ele cortou sozinho ali. Mas enfim, já está tudo resolvido. Então falando dos polígonos regulares aí, meus queridos. Polígonos regulares, então, são polígonos que têm lados de mesma medida. E os irregulares são aqueles que os lados são diferentes. Beleza? Então nós temos dois assim que não precisam dizer se a figura é regular ou não. Por exemplo, o triângulo equilátero é o triângulo regular. Triângulo regular eu não vou precisar falar que ele é regular. Se eu falar de triângulo equilátero, você já sabe que ele tem todos os lados iguais. Quadrado também. Quadrado você tem que subentender que ele é uma figura que tem todos os lados iguais, beleza? Agora os demais, se eu falar do pentágono, se eu falar do hexágono e dos outros mais, eu sempre tenho que falar pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono, e eu termino com a palavra regular quando eu quero dizer que eles têm todas as medidas iguais, belezinha? Ok, então, beleza. Agora a gente vai falar então do cálculo do número de diagonais de um polígono convexo, tá? Então, quando eu falo convexo, pode ser regular ou não. Serve para ambos. Então, deixa eu parar aqui. Vamos no embalo, que tá super legal essa aula. Uma aulinha leve, gostosa. E nós temos aqui o seguinte, então. Ó, cálculo do número de diagonais. Eu vou desenhar algumas figuras para vocês perceberem o seguinte. E também sempre bom saber. Eu vou redesenhar essas figuras aqui, mas menores. Ok, então vamos escrever aqui primeiro o título. Tá caindo no chão. Cálculo do número de diagonais de um polígono convexo. Convexo. Agora você já sabe a diferença do côncavo para o convexo. E dentro do convexo nós temos os regulares e os irregulares. Deixa eu sublinhar aqui, muito bonito. E agora eu vou fazer alguns desenhos aí para vocês. Uma caneta melhor. Tá bom. Então tá. O triângulo ali você já percebeu que não tem nenhuma diagonal, mas deixa eu pegar o quadrado. Vamos pegar o quadrado, vou desenhar um pentágono e um hexágono, só para você perceber o que acontece. Ou quadrado, não precisa nem ser quadrado, pode ser até um quadrilátero qualquer. Poderia desenhar um retângulo, um trapézio. A relação ela serve para qualquer tipo de quadrilátero, qualquer tipo de pentágono. Vamos pegar um pentágono aqui. Um, dois, três, quatro. E vamos fechar ele aqui. Agora eu vou fazer um hexágono, 6 lados, só para demonstrar essa relaçãozinha aí. Também não precisa ser regular.
Tá, então nós temos aí como exemplo 3 polígonos, mas isso daí você pode generalizar o que eu vou demonstrar para vocês aí, para todo e qualquer polígono convexo, tá bom? Então vamos traçar as diagonais e a gente vai fazer uma percepção, tá bom? Então, vamos pegar aqui no quadrado, eu vou pegar um vértice, um único vértice. De um vértice vai partir uma diagonal, aqui no quadrado, no quadrilátero. Certo? Eu poderia ter mais uma aqui, beleza? Tá. Daqui sairia uma, daqui sairia uma, daqui sairia uma. Agora vamos pegar aqui esse pentágono. Vamos ver quantas diagonais partem de um único vértice. Daqui partiu uma e aqui eu teria outra. Então de um único vértice partiu 2 diagonais. Vai tentando pensar o que pode estar acontecendo aí. Agora eu peguei um hexágono. 6 lados. Aqui partiu uma. Partiu 2 e vai partir. Não, aqui eu peguei 1, 2, 3, 4. Peguei aqui de novo um pentágono. Ok. Deixa eu fazer um hexágono. Nem percebi que tinha feito um pentágono. Tá dormindo? Ok, pera lá. 1, 2, 3. 4. 5, 6. Por exemplo, agora eu fiz um hexágono qualquer aleatóriozão aí. A outra diagonal dele seria esse segmento aqui, ó. Partindo desse mesmo vértice. Então nós teríamos 3 diagonais. O que você percebeu nessas 3 figuras, Kiko? Deixa eu colocar aqui o número de lados. Primeiro você tem número de lados 4. Depois você tem número de lados 5. Depois você tem número de lados 6. Que batutinha, muito legal. Mas aqui, ó, de um único vértice, partiram quantas diagonais? Uma. Então isso daqui não é 4 menos 3? Ou seja, não é o número de lados menos 3? 4 menos 3 parte uma. Aqui não partiu 2? Então aqui não é n menos 3? Quantas partiu desse vértice? Aqui não partiram 3? Então não é n menos 3? Então isso é perceptível e fácil de ver, que de cada vértice de uma figura convexa sempre vão partir o número de lados menos 3 diagonais de cada vértice. Beleza? Então a gente pode estipular a seguinte relação. Nós podemos dizer que o número de diagonais vai ser o número de vértices, você conta quantos vértices tem e vai multiplicar pela quantidade de diagonais que saem de cada vértice. Tá bom? Porém, tem um porém aqui. A mesma diagonal que chega aqui, ó, nesse vértice, se eu simplesmente multiplicar pela quantidade de vértices, eu vou estar contando a diagonal 2 vezes, porque eu estou contando essa quando saiu daqui e vou estar contando essa quando ela sair desse vértice. Então eu tenho que fazer o quê? Dividir tudo isso por 2. Então a gente vai dizer que o número de diagonais de um polígono convexo é sempre n vezes n menos 3 sobre 2. Onde n é o número de vértices ou lado. Número de lados ou vértices. Então, é a mesma coisa, o número de vértices que vai ter a figura vai ser o mesmo número de lados, belezinha? Então está aí o número de diagonais de uma forma bem simples para calcular. Fechou? Então, vamos dar esse prosseguimento, vou apagar e a gente já continua aí a nossa aulinha. Agora, meus queridos, nós vamos falar a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, tá bom? Então, eu vou te demonstrar de 2 maneiras uma formulazinha que a gente vai chegar, embora você vai ter que memorizar ela para fazer a aplicação dela nos exercícios, mas ela não vem, eu não vou tirar ela da cartola, né? Ela tem maneiras de serem demonstradas. Então eu vou pensar assim, ó. Primeira maneira, eu peguei aqui um 1, 2, 3, 4, 5 pentágono. Depois eu vou mostrar no hexágono, mas isso acontece sempre que eu vou te mostrar em qualquer polígono. Se eu pegasse aqui o centro dessa figura, por exemplo, e traçasse aqui os triângulos que fossem possíveis. Ó, os triângulos partindo do centro da figura. Tá? Pegando os vértices aqui, nós teríamos aqui o seguinte. Quantos triângulozinhos? 5, né, professor? Tem 5 vértices. E os ângulos internos, eles são esses ângulos aqui, ó. Deixa eu pegar a laranjinha.
Os ângulos internos são esses ângulos aqui. Esse com esse daqui com esse daqui somado com esse. Então, todo esse canto aqui ele forma um ângulo. Então, a junção aqui, onde está de laranja, são cada um dos ângulos internos. Em cada vértice aqui, nós temos um ângulo interno. Belezinha? Qual que é a minha ideia aqui, ó? Eu poderia pensar da seguinte forma. Os ângulos internos, eles poderiam ser calculados assim, ó, somando os ângulos internos do triângulo, todos os ângulos internos desses triângulos que foram formados, e você percebe, olha o que está acontecendo aqui no meio. O que eu estou fazendo de azul aqui, ó. Se eu te perguntasse, aqui no meio, essa parte de azul, quanto que daria a soma dos ângulos azuis aqui, ó? Essa voltinha aqui não daria 360 graus? Daria, né? Olha que legal. Então nós poderíamos dizer assim, ó, que a soma dos ângulos internos desse pentágono aí seria 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a soma dos ângulos internos desses 5 triângulos. Eu estaria somando todas as partes laranjas mais a parte azul. Então eu faria 5 vezes 180 e despontaria a parte azul. Quando eu tiro a parte azul, sobra só as laranjas. Então eu tiraria 360 graus. Olha que legal. Então eu teria a soma dos ângulos internos, sendo como 5 vezes 180, 900, menos 360 daria 540 graus. Mas a gente vai estabelecer uma relação. Isso daqui acontece na mesma figura. Na próxima figura ele vai fazer 6 vezes 180 menos 360. Tá? De forma geral, se a gente for pensar aqui na fórmula para um número de lados n qualquer, eu poderia escrever assim, ó. Vamos escrever aqui embaixo. N vezes 180 menos 360. Eu poderia escrever a fórmula assim, mas aí a gente vai organizar ela. Olha aqui, o 360 é a mesma coisa que 180 vezes 2. Então eu posso escrever assim, menos 2 vezes 180. E aí a gente percebe que o 180 ele é um fator comum. Olha que lindo de ver, meus queridos. Então a soma dos ângulos internos pode ser escrita assim, ó, 180 graus, que multiplica n menos 2. Show de bola ou não? Lindo de ver. A apostila faz uma outra abordagem. Ela faz com relação ao número de triângulos partindo de um vértice só. Como assim? Vou explicar como está na apostila, caso você venha querer ler depois. Ele pega assim, ó. Ele pega um vértice e faz assim, ó. Pô, em qualquer figura nós sempre vamos formar partindo de um vértice. Opa! Partindo de um vértice, n menos 3 triângulos. Assim como eu falei que partem 3 diagonais, também você vai formar n menos 3 triângulos. Então aqui no hexágono, ó, 1, 2, 3, 4 é o hexágono. Aliás, n menos 2, desculpa. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Quantos triângulos que formaram? 1, 2, 3, 4. Então, quando você pega um vértice e traça aqui as diagonais, você vai formar sempre 2 triângulos a menos. E aí você pode pensar assim, ó, então eu posso pensar na soma dos ângulos internos de um triângulo também, Kiko? Pode? Se você pegar e somar, deixa eu pintar aqui de laranja ali, ó, se eu pegasse aqui, ó, essa ideia, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, meu Deus, mais esse, mais esse, mais esse. Se você observar, na verdade, todos esses ângulos que eu marquei de laranja é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se você multiplicar a quantidade de triângulos que formam aqui, que será sempre n menos 2, no caso aqui formou 4, dá na mesma. Então, ó, seria 180 vezes o número de triângulos formados ali, que é n menos 2. Então é uma outra maneira de representar a soma dos ângulos internos. Eu fiz 2 demonstrações para vocês aí. Show de bola, meus queridos? Ok, agora a gente vai falar dos ângulos externos, a soma dos ângulos externos.
Então vamos dar continuidade. Eu vou apagar o quadro aqui para não comer muito tempo e não ficar no vídeo, para deixar o quadrinho pronto, beleza? Então agora a gente vai falar da soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo, belezinha? Então tá bom, meus queridos, olha só. Então aqui eu fiz um polígono com N ângulos, ou seja, N lados. Já é perceptível uma coisinha aqui nessa figura. Quando eu pego um vértice, se eu pegar um ângulo interno e somar com um ângulo externo, o que é o ângulo externo primeiro aqui? Eu não sei o que é esse ângulo externo. É o ângulo, galera, formado pelo prolongamento de um lado. Se você pega um lado da figura e prolonga ela, tá? Esse ângulo formado aqui, ó, fora pelo prolongamento e o lado, pela parte externa, obviamente, nós vamos chamar de ângulo externo. Então você vai ter sempre a cada ângulo interno, você tem um ângulo externo formado. Belezinha? Então, como é que eu posso calcular a soma desses ângulos externos aí? Então eu estou percebendo aqui, ó, sempre vou ter um ângulo externo, um ângulo externo, um ângulo externo, belezinha? Um interno externo, um interno externo. Eu fiz aqui uma figura com N, eu coloquei reticências, porque é uma figura com N lados, N ângulos. Inclusive o último eu chamei de ângulo interno N, ângulo externo N, tá bom? Olha, e eu escrevi aqui todas essas relações que a gente percebe ao olhar a figura. Todos nós temos aqui um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, meus queridos. Então eu escrevi todos aqui que eu coloquei. Eu coloquei o reticências, obviamente. Que tal se eu escrevesse assim, ó, somasse todos esses lados, todo esse lado de cá, o primeiro membro, e somasse todos os segundos membros? O que nós iríamos ter? Se a gente somar ângulo interno 1 mais ângulo interno 2 mais ângulo interno 3 até o ângulo interno n, nós teríamos a soma dos ângulos internos do polígono. E se eu somasse os ângulos externos, todos eles, nós teríamos a soma dos ângulos externos. Concordam comigo? Se a gente somar todos esses caras, nós temos a soma dos ângulos externos. E se eu somasse todos em 180, quantas vezes eu estaria somando eles? N vezes. Então isso daqui ficaria igual a 180 vezes N. Belezinha? Só que você lembra que a gente acabou de deduzir a formulazinha da soma dos ângulos internos. Ela pode ser escrita como 180 que multiplica N menos 2, mais a soma dos ângulos externos igual a 180N. Vamos descobrir, desmistificar o que vai acontecer aqui. Olha só, se a gente fizer o chuveirinho na tigrada, vai ficar 180N menos 360 mais a soma dos ângulos externos igual a 180N. Opa, Kiko, eu já percebi, dá para cortar? Sim, dá para cortar o 180N com o 180N. E esse menos 360 vai lá para o outro lado. Então, de qualquer figura, de qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus. Está demonstrado aí para você, belezinha? Eu poderia demonstrar também de uma outra forma, através de uma junção em um só vértice todos os ângulos externos. Eu vou pegar um triângulo só para mostrar para você uma outra abordagem legal de perceber isso também. Um triângulo, ou um quadrado, ou um hexágono. Imagine que eu tivesse aqui, ó, um triângulo. Mas isso serve para qualquer figura, tá bom? Dá certo sempre, se você puxar. Imagine que você tem aqui o triângulo, uma outra abordagem visual. Essa aqui é mais visual, tá? Então, olha que interessante. Vamos pegar esse vértice aqui. Eu vou colocar todos os ângulos externos, obviamente. Aqui eu teria o ângulo externo. E aqui eu teria outro ângulo externo. Então, eu vou fazer de 3 cores diferentes para a gente perceber. Vermelho, aqui, vermelho e azul e laranja. Tá bom. Então, olha só, gente. Então, aqui em cima você tem um ângulo externo. Beleza? Só com cores, só no visual. Olha que lindo de ver isso. Aqui você tem um ângulo externo, que é o laranja. E aqui você tem, que eu vou fazer de azul, tá? Um outro ângulo externo desse vértice aqui no triângulo. Mas isso eu poderia fazer, repito, em qualquer figura. Agora, o que eu vou fazer? Galera, eu vou trazer esse ângulo vermelho para cá. Olha que lindo que fica. Cadê meu preto e minha régua aqui. Caneta preta. Ó, eu vou traçar uma paralela aqui, ó, como se esse lado eu viesse descendo ele. Ele ia ficar exatamente aqui. Olha que lindo. E aí o ângulo vermelho
e depois eu trago essa daqui para cá, ó. Eles coincidem, fica muito legal. Estou trazendo esse lado aqui, ó. Então ele vai acabar coincidindo. O laranja vai ficar aqui, do lado de cá. Se a gente trouxer para um vértice. E o vermelho, ele vai ficar aonde? O vermelho é tudo isso daqui, ó. É tudo isso daqui. Tudo isso daqui é igualzinho ao ângulo vermelho. Ó, é o mesmo ângulo. Eu só trasladei ele de posição. Então eu posso dizer aqui, ó, que o laranja mais o azul mais o vermelho forma 360 graus. E esses três ângulos são os ângulos externos. Olha que bonito. Lindo de ver, né? E as últimas conclusões antes da gente fazer os exercícios serão as seguintes. Tá? Se a nossa figura for regular, meus queridos. Se a nossa figura for regular, isso eu falei para o polígono convexo. Se a figura for regular, cada ângulo interno e cada ângulo externo, ele vai ser igual, ou seja, eles terão todos a mesma medida. Então você pode calcular um ângulo externo e um ângulo interno. Então, para figuras regulares, agora para polígonos regulares, temos um cálculo de um ângulo interno, porque daí todos os ângulos internos serão de mesma medida. Você pode fazer assim, a soma de todos os ângulos internos e dividir pelo número de lados. Então você pega e calcula a soma dos internos pelaquela formulazinha, 180, que multiplica n menos 2, divididos por n. Assim eu posso calcular um ângulo interno de forma rápida. Só se a figura for regular. E outra coisa, aí se eu estiver falando de um ângulo externo, eu quero calcular um ângulo externo, por exemplo. Dá para você fazer assim. Ora, a soma dos externos dividido pelo número de lados, ou seja, 360 graus divididos por n. Lembrando que a soma dos externos sempre vai valer 360. Então essa é a parte teórica da nossa aulinha de hoje, belezinha? Vamos agora à resolução dos exercícios da aulinha de hoje. Show de bola? Maravilha! Então bora apagar o quadro e vamos para o exercício de número 1 na sequência. Vamos então à nossa resolução dos exercícios. Pegue lá o primeiro exercício, vamos tentar fazer o máximo que der aí nesses últimos minutos de aula. O primeiro exercício fala o seguinte, meus queridos. Cada ângulo interno de um decágono regular vale. Cada ângulo interno, que eu acabei de falar, preciso saber quanto vale um ângulo interno. Decágono regular, número de lados igual a 10. Soma dos ângulos internos, 180 que multiplica n menos 2. Troca o n aqui por 10. Então, soma dos ângulos internos, 180 que multiplica 10 menos 2. Certo? E nós vamos dividir esse resultado daí pelo número de lados. Eu falei que um ângulo interno é a soma dos internos dividido pelo número de lados. Show de bola? Então, ele quer saber quanto vale cada um deles. Aí eu vou pegar essa continha aqui, ó, 180 vezes 8 e vou dividir por 10. Corta 0 com 0, fica 18 vezes 8. É só fazer 18 vezes 8. Se fosse 18 vezes 10, daria 180. Tira 2 vezes 18, tira 36, dá 144 graus. Tá bom? Então, cada ângulo interno do decágono regular vale 144 graus. Não sei se é de alternativa, deixa eu ver. Se é de alternativa, questão lá, número 1. Letra E. Marca lá a letra E, virou a página, já vamos para a questão 2, da CAF. Olha só, galera. Um polígono convexo possui um número de diagonais igual o triplo do número de lados. Calcule quantos lados possui esse polígono. Então, o número de diagonais é igual ao triplo do número de lados. O número de diagonais é igual ao triplo do número de lados. A pergunta é, qual é o número de lados? Então, qual é o polígono que é esse? Tá bom? Então, vamos abrir a fórmula do número de diagonais. Lembra que era n que multiplica n menos 3 divididos por 2? Então, volta lá na aula, se você não lembra, a gente fez essa redução. N vezes n menos 3 sobre 2, igual a 3n. Então, agora é só uma questãozinha de ajustes e já acabou o exercício. Então, basicamente, agora nós vamos fazer o seguinte. Passar esse 2 para cá, multiplicando, vai dar 6n, e aqui nós vamos fazer distributiva. Faz chuveirinho,
você vai ter o seguinte: n vezes n ao quadrado, menos 3 vezes n, igual a 6 vezes n. Manda o 6n para cá, teremos n quadrado menos 9n igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau. Se quiser fazer Bhaskara, faz. Se quiser fatorar, que é muito mais rápido, é o que eu vou fazer. Tá? Vamos colocar o n em evidência. N que multiplica n menos 9 igual a zero. Bom, é só igualar os dois fatores a zero. N' dá zero. Não convém, porque nós estamos tratando do quê? De lados. Estamos falando na geometria. Então só tem que admitir o resultado positivo. E eu vou igualar o n menos 9 a zero. Teremos que o n é igual a 9. O nome dessa figura, se você quiser relembrar, eneágono, beleza? Então fechamos os dois primeiros exercícios. Vou apagar o quadro para a gente dar sequência. Show? Bora lá, questãozinha de número 3, meus queridos. Olha só o que fala a questão 3. Deixa eu pegar o enunciado aqui. Ele fala assim, ó. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme indicada a figura. Então ele conectou pentágonos regulares, ou seja, pentágonos que todos os lados são iguais, e aqui dentro formou um pentágono, uma estrela de 5 pontas. A pergunta nessas condições, qual é o valor do ângulo θ? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha só, já até deixei em vermelhinho aqui para encaminhar a nossa solução. Percebe que ao redor dessa volta nós temos um ângulo de 360 graus, uma volta inteira de 360 graus. E todos esses ângulos aqui são os ângulos internos de um pentágono. Basta nós descobrirmos quanto vale um ângulo interno do pentágono e somar. Nós temos 3 aqui mais o θ. E a soma desses 3 nós vamos igualar a 360 e acabou o exercício. Então bora lá. Soma dos ângulos internos de um pentágono, 180, que multiplica n menos 2. 5 menos 2, ou seja, soma dos ângulos internos, 180 graus, vezes 3, 540. Um ângulo interno vai ser 540 divididos por 5. Isso aqui vai te dar 108 graus. Ou seja, cada um desses ângulos aqui, 108 mais 108 mais 108, mais o θ tem que ser igual a 360. Então você vai fazer essa continha agora. Soma 3 vezes 108 graus aí. Faz lá, 3 vezes 108 mais um θ e vamos igualar isso a 360. Vamos fazer aqui essa continha. 3 vezes 108, 324. Passa para lá subtraindo, então vai ser 360 menos 324. Nós vamos ter que o θ vai ser igual a 36 graus, meus queridos. Só faz essa continha aí no seu caderno e subtrai, passa para lá subtraindo esse resultado que é 324. Então é só fazer a diferença entre 360 e 324 e acabou o exercício. Respostinha aí, letra D. Beleza? Já vamos dar sequência agora um pouquinho mais complicado. Questão 4, questãozinha do IPTA, né? Então sempre tem uma coisinha a mais. Se você chegou até o final agora, né? Você merece uma informação legal aí. Olha só, a soma dos ângulos internos de um polígono regular é 2160. Então o cara está te dando, falando que a soma dos ângulos internos é 2160. Só que a pergunta é, o número de diagonais desse polígono que não passam pelo centro. Já vamos falar sobre isso. Vamos primeiro descobrir que polígono que é esse, que tem a soma dos ângulos internos igual a 2160. Então, abrir a fórmula, vamos igualar isso daqui a 2160. O legal daqui, ó, que você pode simplificar esse zero com esse zero, porque está multiplicando. Então, você vai fazer agora chuveirinho, vai ficar 18n menos 36 igual a 2160. 216, desculpa. Agora passa o 36 para lá, somando, você vai ter que 18n é igual a 252. Tá? 30, 46, mais 6, 252. Agora é só passar dividindo, nós teremos aqui, 252 divididos por 18. Quanto será que vai dar essa continha? Vamos pensar, vou tentar fazer de cabeça. 180 daria 10. Então tem 72 de diferença, tem mais 4. 10 mais 4, 14 lados. Então essa figura ela tem 14 lados, certo? Aí é o seguinte, a pergunta é o número de diagonais desse polígono que não passam pelo centro da figura. Agora deixa eu te contar um segredo aqui, ó. Primeiro, que diagonais que passam pelo centro são só os polígonos que têm um número de lados pares.
Os caras que têm lados ímpares, quantidades ímpares, nenhuma das diagonais vão passar pelos centros. Olha que legal isso, essa informação. Deixa eu te mostrar uma coisinha fazendo aqui rapidinho 4 figurinhas. Olha só, se eu pegar o quadrado, isso só acontece em figuras regulares, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2. As duas diagonais passam pelo centro. Então, o número de diagonais que passam pelo centro, diagonais eu vou colocar DC, diagonais que passam pelo centro, é o número de lados divididos por 2. Nossa, mas só pegou o quadrado? Não, mas isso sempre dá certo para qualquer polígono de lado quantidade par. Se eu pegasse o pentágono, no pentágono acontece o seguinte, o pentágono regular. Nenhuma das diagonais vão passar pelo centro, meus queridos, nenhuma. Todas vão desviar aqui do centro, ó. Olha só que legal, nenhuma passou pelo centro. Nenhuma. Pentágono nenhuma. Pentágono tem 5 lados, então só vamos ter diagonais que passam pelo centro em polígonos que têm quantidade de lados pares. Só deixa eu te mostrar um hexágono só para você ficar faceiro e feliz da vida aqui e entender isso. E aí você responde facilmente, ó. Aqui, hexágono, uma passa pelo centro, essa daqui, 1, 2, 3. Pronto, o resto nenhuma vai passar pelo centro, quer ver? Ó, essa vai vir aqui, essa vai vir aqui, essa vai vir aqui, essa vai vir aqui, e tá faltando alguma, não sei, essa vai vir aqui e essa vai vir aqui. Então só as laranjas aqui passaram pelo centro, que foram 3. Novamente, ó, o número de diagonais que passam pelo centro, n sobre 2. Então você pode anotar no cantinho da tua apostila, e tem que ser, n tem que ser número de lados pares. Lados ímpares, nenhuma das diagonais vai passar pelo centro. Então, anota isso. Então, voltando no exercício aqui, ó, o cara quer saber quantas diagonais não passam pelo centro. Bom, se eu sei que quantas vão passar pelo centro aqui? 7 vão passar pelo centro, concorda comigo? Porque eu tenho aqui o número de lados igual a 14. Então, eu sei que 7 diagonais vão passar pelo centro. Agora, vamos calcular o total de diagonais dessa figura. Se a gente tiver o total de diagonais e descontar as que passam pelo centro, eu vou ter a quantidade das que não passam. Ah, entendi. Então essa é a ideia. Então para a gente fechar esse cálculozinho aí, vamos fazer lá. Assim, ó, número de diagonais. N, que multiplica N menos 3, divididos por 2. Beleza? Então vai ser diagonais, total 14, vezes 14 menos 3, sobre 2, ou seja, o número de diagonais vai ser 7, eu vou cortar os 14 com 2, vezes 11. Isso aqui vai me dar 77. Então, esse polígono ele tem 77 diagonais, mas as que não passam pelo centro, você vai escrever o total de diagonais menos a quantidade que passa pelo centro, ou seja, 77 menos 7. Lembra que eu falei que é a metade do número de lados? Resultando aí em 70 diagonais que não vão passar pelo centro. A resposta é sua aí, letra D. Beleza? Fechamos mais 2. Quero fazer mais um teste com vocês aí. Tem uns testes bons para talvez aí vocês fiquem com dificuldade. Vou escolher 1 ou 2 aí para a gente fechar nossa aula. Show? Vamos lá então fazer mais 2 exercícios, meus queridos, para ficar bem completinha essa aula. Pega lá o teste 7.14, vai lá na parte de aprofundamento. Vamos fazer um mais legalzinho aí. Então ele fala assim, ó, a soma dos n-1 ângulos internos de um polígono convexo de n lados é 1900. Daí ele faz mais uma acrescenta mais uma informação. O ângulo remanescente, o ângulo que está faltando, mede quanto? O ângulo remanescente mede. Então imagine que você tem n-1 ângulos, o total é n ângulos, n lados, n ângulos. Só que n-1, se você somar todos esses, menos um único, o resultado é 1900. A pergunta é, qual é o possível ângulo, na verdade, para esse remanescente? Não poderia ser não só um, poderia ser um outro ângulo. Como assim? O que eu posso pensar? Que a soma total, a soma dos ângulos internos, ela tem que ser maior do que 1900. Então, essa é a ideia que a gente vai pensar. E aí a gente vai meio que fazer um chute de valores. A fórmulazinha da soma do ângulo interno, 180 que multiplica n menos 2. Isso aqui tem que ser maior que 1900. Agora a gente pode analisar valores para n.
Ou até se você quiser terminar a continha, posso chutar aqui, será que 10 daria maior que 1900 se eu substituir esse lado? Será que 12? Será que 13? Então olha só, gente, se você quiser tirar a prova real, você pode cortar o zero com o zero, fica assim, n menos 2 tem que ser maior que 190 sobre 18, esse 18 eu passei para cá dividindo. Então 190 sobre 18 ele dá aproximadamente 10, entre 10 e 11, tá? Tá entre 10 e 11. Então, n menos 2 tem que ser maior do que 10, qualquer coisa. Logo, n menos 2 tem que ser maior do que... eu poderia dizer que o n menos 2 tem que ser maior que... Vamos pegar o número inteiro, maior do que 11, tá? Porque a gente está trabalhando com lados de polígonos, então tem que ser valores inteiros. Minha conclusão é que o n tem que ser maior do que 13. Beleza? 13. Aliás... Aqui eu vou dizer maior ou igual, né? Porque eu estou dizendo maior que 10, então eu posso dizer que já é maior ou igual a 11. Isso poderia ser, beleza? Então o n tem que ser maior ou igual a 13. Passa 2 para lá. Então o 13 é o menor valor inteiro possível por número de lados dessa figura, certo? Então eu vou jogar o 13 aqui na formulazinha para saber quanto que daria. Então pega o 13 e agora volta e substitui. Ó, então eu vou fazer isso daqui. Então, eu vou jogar na soma dos ângulos internos o número 13. 180 que multiplica 13 menos 2. 13 menos 2 dá 11, meus queridos. Então vai ser 180 vezes 11. Isso daqui dá 1980. 1980 graus. Ó, ultrapassou 1900. Então, o que significa isso? Que o nosso ângulo remanescente, eu vou chamar de AR, é a diferença entre esse valor menos 1900, que vai me dar 80 graus. E aí marca a resposta de 80 graus. Difícil esse é um pouquinho mais complicadinho de entender, tá? Ele tem essa sacada aqui. Fechou? Então, mas creio que esse é grande parte de ter dúvida de como fazer. E aí vamos fechar a nossa aulinha com o exercício de 7.15. Olha só o que ele fala lá para nós. Dois ângulos internos de um polígono medem 130. Então, 2. Eu vou escrever assim, ó, 2 vezes 130. E os demais medem 128. Como é que eu vou representar os demais, meus queridos? Se eu disser que nós temos n lados, os demais vão ser n menos esses dois que eu já usei. Então eu vou colocar assim, n menos 2 vezes quanto vale cada um é igual à soma dos ângulos internos. Mas a soma dos ângulos internos tem aquela formulazinha, que é 180 que multiplica n menos 2. Então nós vamos substituir aqui e acabou o exercício. Então, ó, 2 vezes 130 dá 260. Já vou fazer continha aqui, ó. 128n menos 256 e abrir a formulazinha 180 que multiplica n menos 2. N menos 2. Tem que fazer chuveirinho aqui? Sim, senhor. Tem que fazer distributiva, tá? Vamos ver o que vai acontecer. 260 menos 256 dá 4. Mais 128n é igual a 180n menos 360. Maravilha! Então agora é só fazer continha. 128 vai passar para lá subtraindo. 128 subtraído de 180 dá 52. 52n. E o 360 vai passar para cá somando 364. Show? Então isso daqui vai dar 7. Se eu passar aqui, ó, o 52 dividindo, 7 vezes 52 dá 364. Então o número de lados aí é igual a 7. Qual que era a pergunta do exercício? Deixa eu lembrar. O número de lados. O número de lados aí então é igual a 7. A resposta letra B, meus queridos. Fechamos a aulinha e daqui a pouco a gente vai para a trigonometria fechar a semana na matemática E. Valeu, grande aula, show de bola. Fizemos vários exercícios, 6. Aí alguns complicados, alguns simples, mas ficou bem completinho aí nessa aula, tá? Maravilha. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.